Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa aula com uma oração. Vamos curvar nossas cabeças. Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã na tua casa. Queremos exaltar o teu santo nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua benignidade, pela misericórdia, Senhor, que tu tens conosco dia após dia, Senhor. Queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo na cruz e pela ressurreição, Senhor, que é a nossa esperança. Nos ajuda a nos aprofundarmos na tua palavra, não só hoje, Senhor, mas todos os dias das nossas vidas, para que sejamos mais assemelhados à imagem do teu Filho. Abençoe aqueles que estão para chegar, abençoe a cada um de nós aqui também, Senhor, e nos ajuda a compreender mais de ti e de nós mesmos. Esse é o nosso pedido nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós temos estudado, desde a semana passada, a história da Reforma Protestante, que basicamente foi um movimento que deu origem àquilo que nós chamamos de igreja evangélica no mundo. E nós vimos na semana passada que a reforma ela não surge do nada. Existe todo um contexto que leva à origem desse movimento que nós podemos dizer que é revolucionário. Então, quem estava aqui na semana passada? Rosângela, a senhora saberia me dizer qual era o contexto do final da Idade Média que levou à origem da reforma, por exemplo? Sabe? Patrick, sabe me dizer? Eles interpretavam que tudo que ligasse à terra também seria ligado na selva, então eu vejo que eles argumentam que o Papa seria, vamos dizer assim, Deus na terra, na representação da vontade de Deus na terra, mas, posteriormente, a gente viu que os reformadores eles negaram esse ensino e mostraram, por exemplo, o argumento de 1 Pedro, capítulo 1, ele fala que a pedra seria o próprio Cristo. Mas eu acho que é basicamente a questão dos versículos solos que posteriormente foram complementadas pelos reformadores, mas é uma definição da Igreja Católica. De fato, no final da Idade Média, era um contexto ali de bastante dificuldade, porque existe uma série de fatores que levavam as pessoas a terem um certo temor do julgamento divino que recairia sobre o mundo. A igreja era o que comandava aquele período e associado a isso, atrelado a isso, havia uma série de fatores como pestes, doenças, fome, acontecimentos naturais que levavam as pessoas a terem uma certa ansiedade sobre a própria salvação. E a igreja instrumentalizou isso para meio que, basicamente, causar temor nas pessoas e conseguirem arrecadamento financeiro com isso. E, basicamente, é aquilo que nós chamamos de indulgências. As indulgências elas foram o estopim, o ponto de partida que levaram Martinho Lutero a se rebelar contra o estado de coisas que vigia ali na sua época. Uma boa compreensão do que são as indulgências demanda um certo conhecimento das doutrinas de salvação da Igreja Católica. Segundo a Igreja Católica, para ser salva, uma pessoa precisa seguir alguns passos, ou melhor, alguns sacramentos. O que são os sacramentos na visão da Igreja? Na visão da Igreja Católica, os sacramentos seriam basicamente instrumentos por meio dos quais as pessoas receberiam a graça de Deus e seriam capacitadas a caminhar rumo ao céu. Então, nessa visão, o cristão seria como que um peregrino, alguém que está caminhando para o céu e que ingressa nessa viagem rumo ao céu quando ela passa pelo primeiro sacramento, que é justamente o batismo. O batismo seria aquele rito de iniciação, aquele ato sacramental inicial que permite que uma pessoa ingresse na comunidade de viajantes, na comunidade de peregrinos, que é a igreja. Então, quando uma pessoa é batizada na infância, ou seja, na vida adulta, ela entrou
na Igreja Católica e agora ela está fazendo parte de um grupo de pessoas que está caminhando para o céu. Junto com esse sacramento do batismo, existe um outro sacramento que é a Eucaristia. Nós chamamos aqui de Santa Ceia. A Eucaristia seria aquele sacramento responsável por nutrir o cristão na sua caminhada ao longo da sua vida. No entanto, a Igreja também sustenta que mesmo salvo, mesmo uma pessoa que havia sido convertida ao cristianismo, poderia cometer um pecado mortal. E o que seria um pecado mortal? Um pecado mortal seria uma transgressão gravíssima, capaz de retirar uma pessoa do estado de graça e condená-la ao inferno. Nessa situação de pecado mortal, uma pessoa, o sacramento da Eucaristia não bastaria para que a pessoa retornasse ao estado salvífico. Ou seja, ela entrou na comunidade dos cristãos pelo batismo, ela utilizou o sacramento da Eucaristia, que é a Santa Ceia, é um sacramento de continuidade, mas ao pecar de forma grave, ao cometer um pecado mortal, essa pessoa recairia, ela sairia do estado salvífico, ou seja, ela se perderia. De modo que a Eucaristia não bastaria para fazê-lo retornar a esse estado. Desse modo, na visão da Igreja, faz-se necessário um outro sacramento que é capaz de fazer a pessoa retornar para o estado de salvação, que é justamente a penitência. A penitência, segundo os católicos, seria o que eles chamam de uma segunda tábua de salvação. Pensem, por exemplo, num navio naufragando, no Titanic, por exemplo. Imaginem que o naufrágio do Titanic seja esse pecado mortal que a pessoa comete. E, uma vez cometido esse pecado, não havia como o sacramento da Eucaristia fazê-la retornar ao estado de salvação. Mas existe uma segunda tábua de salvação, aquela tábua que você se segura depois do naufrágio, aquele pedaço de madeira que você se segura após o naufrágio, que é justamente o sacramento da penitência. A penitência ela seria capaz de fazer você retornar ao estado de salvação. E a principal forma de penitência na visão católica, até hoje, é justamente o sacramento da confissão. Quando uma pessoa que cometeu um pecado gravíssimo vai diante de um padre e confessa ao padre os seus pecados, ela é capaz, ela recebe a absolvição de seus pecados, ela é livrada da pena eterna, ou seja, ela é livrada do inferno. No entanto, mesmo após a confissão, mesmo após a absolvição, um salvo, um cristão, ele ainda poderia não entrar no céu se ele não tivesse praticado boas obras nessa vida. Ou seja, a pessoa mesmo salva, mesmo convertida, mesmo absolvida e mesmo livrada do inferno, não entra no céu após a morte. E de onde surge esse entendimento da Igreja Católica? Ela surge do texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essa frase final, ninguém verá a Deus, é interpretada pela Igreja como um sinônimo de ir para o céu, de modo que nós poderíamos relê-la da seguinte forma: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém irá para o céu. Então, segundo a Igreja, se um cristão foi perdoado na confissão pelo padre, mas não se santificou ao longo de sua vida, não praticou boas obras ao longo de sua vida, ele não iria para o céu, mesmo sendo salvo, mesmo sendo livrado do inferno. E a pergunta que se nos afigura é: para onde essa pessoa vai? Se ela não vai para o inferno e ela nem vai para o céu, qual é o local para onde essa pessoa vai? Alguém sabe me responder? Rômulo sabe responder? Você leu... Exatamente. Rômulo leu a Divina Comédia de Dante e lá fala desse local. O local para onde a pessoa vai após a morte, mesmo sendo salva, é o purgatório, que seria aquele local intermediário entre o céu e o inferno, para onde vão as almas daquelas pessoas que morreram, mesmo salvas, sem santificação. Essa palavra purgatório vem justamente daí: purgar, purificar, santificar uma pessoa. Então, um cristão morreu, ele não se santificou, ele não se purificou ao longo de sua vida. Para onde ele vai? Para o purgatório. E lá no purgatório, ele vai passar por um período de purificação, de santificação, até que ele esteja purificado o suficiente para ir para o céu. Mas como essa pessoa que morreu é purificada? Com o auxílio daqueles que estão vivos. É justamente para isso que serve a missa de sétimo dia. Na missa de sétimo dia, é uma missa que ocorre 7 dias após a morte de uma pessoa, aqueles que estão vivos oram e intercedem por aquela pessoa que morreu, a fim de auxiliá-la a sair do purgatório mais rápido, a fim de que ela seja purificada no purgatório e vá para o céu. É justamente esse
local chamado de purgatório, para onde vão as pessoas que morrem, mesmo sendo salvas, mas não estavam santificadas. Então, isso é parte da doutrina católica. É justamente no contexto dessa doutrina, chamada de purgatório, que surgem as indulgências. As indulgências basicamente seriam concessões feitas pela Igreja Católica que são capazes de perdoar total ou parcialmente os pecados temporais, a pena dos pecados temporais. Repetindo, as indulgências na doutrina católica seriam concessões feitas pela Igreja capazes de perdoar total ou parcialmente as penas temporais dos pecados. Então, basicamente, elas visam reduzir ou zerar o tempo que uma pessoa passaria no purgatório. É para isso que servem as indulgências. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Como obter uma indulgência? Qual é o meio de se obter uma indulgência? Alguém sabe me responder? Dinheiro? A resposta é parcialmente correta. Existem várias formas de se obter indulgências. E a indulgência pecuniária, a indulgência paga em dinheiro, é apenas uma dessas formas. Então, por exemplo, você poderia obter uma indulgência por meio de orações, por meio de procissões, por meio de peregrinações a Roma, pagamento em dinheiro, de fato, e também participação em cruzadas. Vocês sabem que as cruzadas foram aquelas guerras santas que a Igreja Católica perpetrou ali no final da Idade Média. Então, um homem que fosse para uma guerra santa, que fosse para uma cruzada e auxiliasse a igreja, ele receberia indulgência. Então, um entendimento adequado do que são as indulgências nos livram de dois equívocos. Em primeiro lugar, de que a indulgência é necessariamente sinônima de pagamento em dinheiro. Não é. O pagamento em dinheiro é apenas uma das formas de se obter a indulgência. Existem várias formas, como nós vimos, a participação em cruzadas, as peregrinações. Pode contar. Uhum. O Henrique falou que alguns homens acreditavam que autoflagelar-se também era uma forma de se obter a indulgência, de obter esse perdão. Uma coisa que eu percebo também é o que a gente chegou a estudar, eles acreditam na doutrina da justificação de poder. Então, eu vejo a questão da justificação até o momento da morte. Depois da morte já vem algo relacionado à santificação, que é aí onde entra a questão do purgatório. Então, Uhum. a justificação dele, vamos dizer assim, ela deve ser adquirida mediante essas boas obras, esses sacramentos, até o momento da morte, se porventura a pessoa, entre aspas, não conseguir satisfazer esse princípio da salvação mediante esse mérito, né? Aí entra essa questão da santificação, e aí onde eles inserem o purgatório. É exatamente isso. O Patrick falou que na visão católica, a salvação não é algo que você obtém de uma vez só em um momento. É algo que você obtém ao longo de sua vida. É por isso que no começo eu disse que na visão católica o cristão é um peregrino. Ele é alguém que está caminhando para o céu. Ou seja, ele não é salvo em um momento, de uma vez só por Cristo. Ele tem que peregrinar, tem que praticar boas obras até ele conseguir chegar ao ponto de ir para o céu. Como você disse, se essa pessoa não se santificou ao máximo durante a vida, ela morre, vai para o purgatório e lá ela tem uma segunda chance de receber auxílio dos vivos, das orações, das indulgências. A indulgência? Mateus o quê? Qual o versículo? Uhum. Então, o texto que dá origem ao purgatório é Mateus 5, versículo 25 e 26. Aham. É forçar muito a barra, né, para criar um local intermediário entre o céu e o inferno a partir desse versículo.
Os católicos eles tendem a forçar muito, pegam vários textos e misturam com certas crenças romanas, por exemplo, gregas. Então, em primeiro lugar, a indulgência não é sinônimo de pagamento em dinheiro. Pagamento em dinheiro é uma das formas de se obter a indulgência. Em segundo lugar, as indulgências não são, na doutrina católica até hoje, um meio de se obter a salvação. O meio de se obter a salvação é justamente o sacramento da penitência. Comparecer diante de um padre, confessar os seus pecados a ele, e aí sim você recebe a absolvição, você é livrado do inferno. Então a salvação, o livramento do inferno é obtido por meio do sacramento da penitência, que é diferente de indulgência. A indulgência ela tem o propósito meramente de reduzir ou zerar o tempo que uma pessoa passaria nesse local, que é chamado de purgatório. Pode falar. Sim. Eles pegam aquela passagem que fala tudo que conectares no céu será conectado na terra, etc. Eles pegam essa passagem e atribuem aos padres, ao Papa. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que eles acreditam basicamente em algo chamado tesouro da graça. Basicamente, isso seria um estoque de graça divina que só os padres teriam acesso. Então, quando uma pessoa comparece diante de um padre, confessa seus pecados, o padre que tem acesso a esse estoque de graça, a esse tesouro da graça, tira um pouquinho dessa graça e dá a essa pessoa que é perdoada. Então, eles interpretam esse texto dessa forma. O padre ele abre as chaves do céu, tudo que abrir no céu será aberto na terra, etc, etc, e atribuem ao padre, não aos cristãos de modo geral, só aos padres. Então, como eu disse, as indulgências, elas, originalmente, na doutrina católica, elas não têm esse propósito de salvar uma pessoa do inferno. No entanto, certos setores da igreja, na época de Lutero, perverteram essa doutrina católica e transformaram ela em um instrumento de abuso e também em um instrumento de arrecadação financeira para a igreja. Vejam, as indulgências elas visavam reduzir o tempo no purgatório. Alguns setores da igreja transformaram ela em um bilhete de acesso direto ao céu, algo que você comprava com dinheiro e você tinha acesso direto ao céu. Basicamente, você comprava um terreninho no céu. Só que, além da corrupção da própria igreja, a mentalidade popular da época também favoreceu essa interpretação equivocada da doutrina que já é errada por si só. Naquela época, como eu disse no início, havia uma expectativa de vida de 30 anos. As pessoas morriam muito cedo por causa das pestes, das doenças, da fome, de modo geral. E elas começaram a ver nisso um meio de se obter a salvação sem precisar de santificação, sem precisar de obras, etc. Elas também viram nisso uma oportunidade de tirar de uma vez a alma dos seus entes queridos que haviam morrido do purgatório. E, de certa maneira, se nós pararmos para pensar, embora seja errado, a preocupação deles era legítima. A preocupação com a própria salvação é uma preocupação legítima. Só que como eles não tinham entendimento naquela época, eles começaram a acreditar que comprar um bilhete daria você acesso imediato ao céu. E também possibilitaria que você retirasse a alma do seu filho, da sua esposa, dos seus pais, do purgatório e fossem direto para o céu. E aqui talvez caiba uma reflexão. Percebam que na época de Lutero, as pessoas incorriam em doutrinas erradas, as pessoas iam para a igreja comprar indulgências, por exemplo, preocupadas com a própria salvação, que é uma preocupação legítima. Todos nós nos preocupamos com a nossa salvação. Só que hoje, eu creio que a situação seja bem pior. Por quê? Porque as pessoas não vão mais para a igreja preocupadas com a própria salvação. Hoje as pessoas vão para a igreja preocupadas com prosperidade, ou seja, a salvação se tornou algo secundário. Antes as pessoas iam, mesmo incorrendo em uma série de erros doutrinários, buscar a salvação. Hoje as pessoas vão buscar prosperidade. 70 semanas para Deus abençoar seu projeto. Campanha de não sei o quê, que você dá R$1.000 e Deus vai restituir em dobro. Então vejam que a prosperidade ela é pior ainda do que a própria questão das indulgências. As indulgências se pautavam em um anseio legítimo de garantir a própria salvação. A teologia da prosperidade não, ela fomenta a busca desenfreada pela prosperidade. As pessoas não têm mais uma preocupação com o local para onde elas vão após a morte. Então hoje a situação é bem pior, nós podemos dizer.
lugares, eles se deturparam tanto que agora eles estão botando indulgência, não para a salvação, mas para a prosperidade. Uhum. Então você vê essas igrejas que vendem esse lenço, esses olhos de vidro, vendem travesseiros para você sonhar com aquilo que vai acontecer na sua vida, sonhos perfeitos, sonhos bons. Então você vê que não somente agora a gente está vendo a indulgência para a salvação, a gente percebe que aconteceu da forma, mas agora a indulgência para a prosperidade. Vai todo mundo pro inferno igual, não tem jeito. Então, essas eram as indulgências, eram basicamente instrumentos que a igreja possibilitava a reduzir o seu tempo no purgatório, mas que foi deturpada e se tornou um bilhete para comprar a salvação. Então vamos iniciar a segunda parte da aula, que envolve justamente a relação de Lutero com essas indulgências. Na época de Lutero, um dos vendedores de indulgências mais famosos era um homem chamado Johann Tetzel. Johann Tetzel, por sua vez, era subordinado ao arcebispo da cidade de Mainz, Alberto de Brandemburgo. Esse Alberto, ele conseguiu o seu arcebispado no ano de 1513. No entanto, ele conseguiu esse cargo sob condições bastante controversas. Em primeiro lugar, ele não tinha idade para ser arcebispo no ano de 1513. Em segundo lugar, ele nem era padre, que era um dos requisitos para você conseguir esse cargo. Então, como ele conseguiu se tornar arcebispo, se ele não tinha idade e se ele nem era padre? Ele fez um acordo com o Papa. O Papa da época, Leão X, exigiu dele um pagamento de 29 mil moedas de ouro, sendo que 25% desse valor deveria ser pago de forma antecipada. Alberto não tinha esse dinheiro, mas ele fez um empréstimo com uma casa bancária da época e pagou a primeira parcela. E, ansioso por terminar o pagamento de sua dívida o quanto antes, ele contratou o melhor vendedor de indulgências da época, que era justamente esse homem chamado Johann Tetzel. Então vejam, o contexto das indulgências na época do Lutero era, por um lado, Alberto, que queria pagar a sua dívida com o papado, e, por outro, o próprio Papa, que queria o dinheiro para terminar a construção da Basílica de São Pedro. Para quem não sabe, a Basílica de São Pedro ela é o templo mais importante para os católicos. Por quê? Porque é lá onde supostamente estaria o corpo do apóstolo Pedro. O túmulo do apóstolo Pedro estaria na Basílica de São Pedro. Então, naquela época, o Papa queria reconstruir esse local e, por isso, ele precisava de dinheiro. Então, Alberto pagou para conseguir o cargo e recebeu permissão papal para vender indulgências a fim de levantar o restante do valor. E, como eu disse, ele contratou esse homem chamado Johann Tetzel. Tetzel foi proibido de entrar na cidade de Lutero por um motivo muito simples. O príncipe da cidade, o Frederico III, que era amigo de Lutero, tinha uma série de relíquias sagradas no seu castelo. Dizia-se que lá haviam ossos dos santos, pedaços da coroa de Jesus, pedaços da cruz, pedaços do berço de Jesus, leite de Maria, cinzas da fornalha ardente, e tudo isso era vendido para reduzir o tempo de alguém no purgatório. Eram relíquias bastante caras, só que quem tinha mais condições comprava para reduzir o tempo no purgatório. E o Frederico não queria disputas com as suas relíquias sagradas, por isso ele proibiu o Tetzel de entrar na cidade de Wittenberg. Lutero, além de professor na universidade da cidade, ele pastoreava a paróquia daquele local. E por mais que ele ensinasse suas ovelhas, por mais que ele instruísse elas nas verdades do evangelho, as suas ovelhas saíam de Wittenberg e iam para a cidade seguinte, onde Tetzel estava, para comprar indulgências daquele homem. E é bastante interessante como se dava a dinâmica da venda de indulgências. Antes de chegar a uma cidade, o Tetzel mandava pregadores à sua frente, semanas antes de chegar na cidade. E esses pregadores, eles falavam sobre o julgamento divino, sobre a iminência do fim do mundo, falando que Deus ia julgar o mundo e lançar no inferno os pecadores. Então as pessoas ficavam atemorizadas com aquela pregação. Eles também apelavam para o emocional, falando que os entes queridos daquelas pessoas estavam no purgatório esperando uma indulgência para ir para o céu. Então todos esses fatores geravam um campo bastante fértil para a venda de indulgências. Após a pregação, o Tetzel chegava e vendia as indulgências. Era basicamente uma festa, basicamente um carnaval quando ele chegava nas cidades, porque as pessoas sabiam que, por meio daqueles bilhetes que ele vendia, elas poderiam comprar o seu campo no céu. E os membros da igreja de Lutero compravam essas indulgências, o que levou Lutero a se revoltar. A revolta de Lutero surge, portanto, de um
fervor pastoral, de uma preocupação com os membros da sua própria igreja. E é justamente esse o contexto das 95 teses que ele elaborou. Ele escreveu 95 teses e enviou essas teses para o superior de Tetzel, que é justamente esse homem chamado Alberto. E esse envio foi feito no dia 31 de outubro de 1517, que é basicamente o dia que marca o início da Reforma Protestante. Entrando na controvérsia, na semana passada eu disse que a ideia de que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja era um mito. O Túlio depois pregou o contrário, falando que de fato isso teria ocorrido. Depois eu conversei com ele e tal. Mas, só a título de curiosidade, vamos ver os argumentos para esse fato, se de fato ocorreu ou não. No estudo da história, enquanto disciplina científica, você não pode provar nada. Na história, você não prova nada porque você não pode voltar ao passado e ter acesso aos fatos. Mas você tem evidências, você reúne um conjunto de evidências, e se essas evidências forem mais ou menos pesadas, mais credibilidade você vai dar a essas evidências. O que eu quero dizer com isso? Acerca dessa ideia de que Lutero pregou 95 teses na porta da igreja, existe uma evidência a favor e existem 4 evidências contra. Qual é a única evidência a favor da ideia de que Lutero pregou as suas teses na porta da igreja? É um escrito do seu discípulo chamado Philipp Melanchthon. Melanchthon escreveu que Lutero pregou 95 teses na igreja do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Essa é a única evidência que nós temos. Agora, as contra-evidências que nós temos são 4, como eu disse. Em primeiro lugar, o próprio Lutero, ao escrever sobre aquele dia 31 de outubro de 1517, nada falou sobre esse fato. Ele apenas disse que enviou as suas 95 teses por correspondência para o Alberto, mas ele não menciona nada acerca dessa afixação das teses na porta da igreja. Esse é um primeiro argumento. O segundo argumento é que Melanchthon, que foi quem escreveu esse fato, ele não estava em Wittenberg naquela época, no dia em que Lutero supostamente teria feito isso. E ele escreveu esse fato, essa ideia de que Lutero pregou as teses, anos após a morte de Lutero. Então, Lutero não estava mais vivo para atestar aquele fato. Esse é um segundo argumento. Em terceiro lugar, as teses foram escritas em latim. Segundo a ideia tradicional de que Lutero pregou as teses, alguém teria pegado essas teses em latim e traduzido para a língua alemã para que a população lesse. Só que um fato muito importante é que a população de Wittenberg era analfabeta. Não havia alfabetização em Wittenberg. As pessoas sabiam falar em alemão, obviamente, mas elas não sabiam ler em língua alemã. Então não faria sentido traduzir 95 teses para a língua alemã para uma população que não sabia ler em alemão. Esse é um terceiro argumento. E, por fim, o último argumento é de que as 95 teses elas são proposições acadêmicas, elas não são um manifesto destinado à população. Elas são basicamente um convite a um debate acadêmico, a uma disputa acadêmica que Lutero enviou para o arcebispo Alberto com o objetivo de gerar um debate dentro da Igreja Católica. E esses são os 4 argumentos. Na semana passada também disseram, mas muitas pessoas famosas sustentam a ideia de que Lutero fixou as teses na porta da igreja. Isso é o que nós chamamos de argumento de autoridade. Uma série de pessoas versadas em um assunto têm uma opinião majoritária e aquilo provavelmente é verdade porque essas pessoas disseram que é verdade. Só que eu posso contra-argumentar oferecendo um outro argumento de autoridade, que é o fato de que a maioria dos historiadores da Reforma, desde a década de 50, sustenta que essa ideia de que ele fixou as teses não é verdade. Então, basicamente, nós temos 5 argumentos contra 1. Isso é uma questão secundária, é mais uma questão de curiosidade. O fato é que Lutero enviou suas teses para o arcebispo Alberto e ele esperava que Alberto lesse aquilo como um convite a um debate educado, a um embate acadêmico e teológico. Nas teses, nas 95 teses, Lutero não critica diretamente a doutrina das indulgências. Ele critica a perversão da doutrina feita por homens como o Tetzel. E ele também critica, em certos aspectos, o próprio papado. Lutero enviou essas teses para o Alberto acreditando que ele não sabia dos abusos que Tetzel vinha cometendo, inocentemente, porque o Alberto era o principal beneficiário dessas indulgências. Lutero acreditava que o arcebispo não sabia, mas ele era o mandante de tudo aquilo. E é interessante que na crítica ao Papa, Lutero fala o seguinte, eu vou ler a tese 82 e a tese 84.
Por que o Papa não tira de uma só vez todas as almas do purgatório? Movido por santíssima caridade e em face da mais premente necessidade das almas, que seria justíssimo motivo para tanto, quando em troca de vil dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, livram sem número de almas logo por motivo bastante insignificante. Tese 84. Que nova piedade de Deus e do Papa é esta que permite a um ímpio e inimigo resgatar uma alma piedosa e agradável a Deus por amor ao dinheiro e não resgatar esta mesma alma piedosa e querida de sua grande necessidade por livre amor e sem paga? Basicamente, o que Lutero está falando na tese é por que o Papa, ao invés de livrar a alma das pessoas do purgatório por dinheiro, não faz por causa do amor, por causa da caridade? Porque o Papa, ao invés de se apegar a ganhos monetários, não cumpre o dever dele como líder religioso e livra essas pessoas sem pagamento, simplesmente com base no amor? É esse o teor da pergunta de Lutero, que é bastante enfático. Alguém tem alguma pergunta? Ah? Convenci? É, é só uma curiosidade, é algo secundário, na verdade. O Túlio, eu falei com o Túlio, apresentei esses 5 argumentos para ele, mostrei para ele, aí ele falou, mas eu prefiro ficar com o Melancton. É. Quando eu falei isso para ele, eu falei, Túlio, sabia que a ideia de que Lutero pregou as 95 teses é uma fake news? Ele, uma fake news? Aí eu falei, sim. Aí ele, mas o fulano de tal, que é o francês que ele citou, o autor, mas o fulano de tal falou que é verdade. Eu falei, mas eu tenho uma série de autores alemães que também dizem o contrário. Quem tem mais, por exemplo, quem sabe mais sobre o Brasil, um autor brasileiro ou um autor francês? O autor brasileiro. Quem sabe mais sobre a Alemanha, um autor alemão do que um autor francês. Então eu falei, mas o senhor está se sustentando em um autor francês, eu estou me sustentando em um monte de autor alemão, que vive no país onde ocorreram os fatos. Mas ele falou que preferia, ele falou que quando morrer ele pergunta para Lutero se foi verdade. Uhum. Não, mas eu sou chato. No dia 31 de outubro, se eu ver alguém botando foto de Lutero pregando tese, eu vou comentar e vou encher o saco. Tô brincando. Mas sabe, né? A senhora já foi vítima. Né? Pode falar, Rita. Então, essas teses foram enviadas para esse homem chamado Alberto. Esse Alberto ele era um arcebispo e o Lutero queria promover, como eu disse, um debate acadêmico questionando certas doutrinas da igreja. Ele não enviou diretamente para o Papa, só que esse arcebispo Alberto leu aquilo, ficou escandalizado e enviou direto para o Papa. Então Lutero meio que começou a reforma sem querer. Ele só queria promover um debate acadêmico, um debate educado, mas ele acabou gerando um movimento revolucionário meio que sem querer. Basicamente foi isso que aconteceu. Ele criticou o Papa, mas com bastante cuidado para não parecer herege. O Lutero, ele era doutor, ele adquiriu doutorado em escritura sagrada. E quando as pessoas tentaram dissuadi-lo desse não envio, ele afirmou o seguinte: eu sou um doutor juramentado pela escritura sagrada. É minha função como professor refutar tudo aquilo que não esteja de acordo com a escritura. Então foi tanto um ardor pastoral, uma preocupação com as suas ovelhas, quanto o anseio de um professor convicto de suas ideias. Mas ele sabia dos riscos, de fato. Oi? Não, não, ele ficou escandalizado. De fato, ele não sabia das escrituras, ele sabia da doutrina católica, que era uma deturpação de tudo isso. Mas o Alberto ele era o principal beneficiário das indulgências. O Lutero achava que não. Entendeu? Então, o Lutero, ao invés de enviar as suas teses para o Tetzel, que era o vendedor de indulgências, enviou diretamente para o superior dele, que é esse cara chamado Alberto.
Então, Lutero conseguiu aquele debate dele, que ele propôs nas suas teses. Após a publicação das teses em 1517, ele debateu com católicos renomados tanto em 1518 quanto em 1519. O tema desses debates, basicamente, eram as teses que Lutero elaborou, principalmente aquelas relacionadas à autoridade papal. Só que esses debates quase sempre terminavam de modo acalorado, porque os adversários de Lutero começavam a acusá-lo de heresia. Então não havia debate de fato. Lutero era acusado como um herege, como um blasfemador, como alguém que deveria ser expulso da igreja. Durante todo esse contexto, após o envio das 95 teses, o reformador recebeu bastante apoio do príncipe de Wittenberg, que era o Frederico III. Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o Frederico era amigo de Lutero. Frederico III percebia que Lutero era um professor talentoso e que traria prestígio àquela universidade que ele havia fundado. O Frederico III, além de príncipe da cidade, também tinha fundado a universidade onde Lutero era professor. Então tinha essa questão da amizade e também tinha uma questão política. O Frederico temia que, se ele deixasse Lutero sozinho, desprotegido, os seus adversários políticos o atacariam para, por tabela, atacar o prestígio da universidade. Então ele protegeu Lutero de diversas maneiras como pôde. É interessante que eu estava falando com o Rômulo, antes de chegar aqui, que a reforma protestante ela surge dos anseios de Lutero, mas ela também, e cremos nós, da ação de Deus nessa história, mas também de fatores políticos. O império que Lutero vivia na época não era a Alemanha como nós conhecemos hoje. A Alemanha moderna ela surge no século XIX. Lutero vivia onde hoje é a Alemanha, mas a época era chamado de Sacro Império Romano-Germânico. Esse império tinha um imperador e 7 eleitores, ou seja, esse imperador ele não era hereditário, ele era eleito por 7 eleitores. Cada um desses 7 eleitores comandava uma região daquele império. Esse Frederico era um desses eleitores, Alberto era um outro eleitor. Então Lutero recebeu bastante apoio político. O apoio político foi o que impediu Lutero de morrer várias vezes. Então a igreja estabeleceu uma comissão para analisar o conteúdo das 95 teses. E após essa análise, concluiu-se que Lutero era de fato um herege e ele foi denunciado perante um juiz eclesiástico. Ele também foi intimado a comparecer em Roma no prazo de 60 dias. Naquele momento, ele temeu, porque ele sabia que ir a Roma, a sede do Papa, seria basicamente assinar a sua sentença de morte. Ele poderia ser acusado de heresia, e uma acusação de heresia naquela época implicava em condenação e até mesmo na morte de uma pessoa. Então, Lutero temeu comparecer a essa audiência em Roma e intercedeu junto ao seu amigo, que era o príncipe Frederico III. Frederico tinha boas relações com o Papa e pediu para que a audiência fosse remarcada de Roma para Augsburgo, que é uma cidade alemã. E, de fato, isso ocorreu. Lutero compareceu a essa audiência nessa cidade alemã diante de um líder católico chamado Caetano. Caetano exigiu 3 coisas de Lutero. Que Lutero se arrependesse e revogasse seu erro, que ele prometesse não ensiná-lo outra vez e que se abstivesse de atividades desordeiras no futuro. Então essas foram as 3 exigências feitas a Lutero nessa audiência por Caetano. Lutero rejeitou todas essas exigências. E se passaram alguns dias naquela cidade e começou a surgir um burburinho de que Lutero seria acorrentado e levado a Roma. E os amigos de Lutero, ouvindo esses comentários na cidade, entraram em pânico e o retiraram da cidade a tempo antes de que ele fosse capturado. Então, percebam que foi uma fofoca que salvou a vida de Lutero. As pessoas estavam comentando na cidade que ele seria preso, os amigos ouviram isso e o tiraram às pressas. Isso ocorreu em 1518. Só que uma série de fatores, principalmente de ordem política, fizeram que o processo eclesiástico de Lutero ficasse parado por 2 anos. Uma série de fatores políticos e também religiosos. Nesse meio de tempo, entre 1518 e 1521, mais ou menos, Lutero e outros professores da universidade fizeram um ato que nós podemos dizer revolucionário. Eles saíram da universidade e queimaram diversos livros da Igreja Católica. Eles queimaram a lei canônica, queimaram bulas papais e também queimaram tratados de escolástica, com o propósito de reformular a grade de disciplinas da faculdade. Após esse ato, os professores e Lutero voltaram para a universidade, mas os alunos mais novinhos continuaram esses atos. Então, eles rasgavam
comunicados oficiais do Papa e faziam diversas outras coisas. Até que, finalmente, no dia 3 de janeiro de 1521, chegou à cidade de Wittenberg uma bula papal que determinava a excomunhão de Lutero. Naquele dia, Lutero foi expulso oficialmente da Igreja Católica por ser um herege. Após a expulsão de Lutero, a Igreja percebeu que não poderia capturá-lo, não poderia prendê-lo, por dois motivos. Porque ele era apoiado pelo príncipe e também porque ele era apoiado pela própria população alemã. A população alemã estava majoritariamente ao lado de Lutero. Então, o que eles fizeram? Eles pediram diretamente ao imperador que expedisse um mandado a fim de prender Lutero. Por motivos políticos, o imperador Carlos V não determinou a prisão de Lutero, mas determinou que ele comparecesse a uma dieta que ocorreria na cidade de Worms. O que é uma dieta? No Império, uma dieta basicamente era uma assembleia geral que reunia as principais autoridades mundiais. Então, ela reunia a nobreza, ela reunia lideranças eclesiásticas, líderes políticos, líderes militares e assim sucessivamente. E essa dieta para a qual Lutero foi intimado a comparecer ocorreria justamente nessa cidade chamada Worms. Os amigos de Lutero perceberam que isso era uma armadilha. Eles acreditavam que Lutero foi intimado a comparecer para ser preso naquele local. Só que Lutero, cheio de coragem, afirmou que ele iria à cidade de Worms, mesmo que todos os telhados da cidade se transformassem em demônios. Então, no dia 16 de abril de 1521, ele compareceu naquela audiência. Basicamente, o local da audiência era do tamanho dessa igreja, e ali, me tomem como referente, como se eu fosse Lutero, e diante de Lutero estavam as principais lideranças mundiais, o próprio imperador, lideranças católicas, lideranças militares, basicamente as autoridades do mundo contra um homem. E no meio da sala havia diversos escritos e obras de Lutero. E uma pergunta foi feita a ele. Essas obras que estão aqui nessa sala são suas? E se sim, você acredita no conteúdo dessas obras? Lutero ele pediu um dia para pensar na sua resposta. Então ele foi para sua casa, entrou em oração, falou com seus amigos e compareceu no dia seguinte à audiência. E mais uma vez ele foi perguntado: Lutero, repeles seus livros e os erros que eles contêm? E a resposta de Lutero basicamente pode ser concebida como o manifesto da própria reforma protestante. Ao ser indagado sobre o conteúdo dos seus livros e se ele revogava aquilo que ele havia escrito, Lutero disse o seguinte, abre aspas, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma razão clara, sou limitado pelas Escrituras que citei e por minha consciência cativa à palavra de Deus. Não posso me retratar de nada, nem mesmo o farei, uma vez que não é seguro nem correto agir contra a consciência. Não posso agir de outra forma, esta é a minha posição, que Deus me ajude. Amém. Então a resposta dele foi tão subversiva, foi tão enfática contra a Igreja Católica que os presentes levantaram seus braços e falaram que ele deveria ser lançado ao fogo. E o próprio imperador reconheceu que Lutero era um herege e ia determinar a sua prisão. Ele expediu um edito de Worms, que basicamente desapropriava qualquer um que ajudasse Lutero. Qualquer pessoa que ajudasse o reformador perderia os seus bens, perderia sua casa, perderia seu dinheiro, simplesmente por ajudar um homem que havia se levantado contra o poder da igreja. E, desse modo, privado do auxílio das lideranças políticas, Lutero só podia contar com duas pessoas, o príncipe Frederico III e a própria população alemã. A população alemã, como eu disse, estava do lado de Lutero. Ocorre que, saindo daquela audiência, Lutero foi sequestrado. Um grupo de homens a cavalo e mascarados o sequestrou e levou para uma cidade chamada Eisenach. Lutero, naturalmente, deve ter ficado com bastante medo. Ele estava sendo sequestrado e provavelmente achou que ia morrer. Só que o que ele não sabia é que aquele sequestro havia sido armado pelo príncipe Frederico. Frederico temeu que Lutero fosse morto e mandou que ele fosse sequestrado. E ele foi para o castelo dessa cidade chamada Eisenach, onde passou um ano disfarçado. Nesse castelo, Lutero traduziu o Novo Testamento da língua grega para a língua alemã. Como o Patrick disse no início, naquela época não havia versões da Bíblia em todas as línguas, só havia Bíblias em latim.
Então Lutero, ele reconhecia, a própria conversão dele se deu pelo estudo do texto do Novo Testamento. Ele reconhecia que essa Bíblia deveria estar disponível para todas as pessoas de língua alemã. Então, de fato, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, e a sua tradução foi tão boa, a sua tradução foi tão elogiada, que ela serviu de base para a língua alemã moderna. A língua alemã moderna, ela surge da Bíblia de Lutero, assim como o italiano moderno surge das obras do Dante Alighieri. E ela foi elogiada por uma série de pessoas. Pode falar. O Patrick disse que ele viu que a partir da tradução de Lutero da Bíblia, mais de 3.000 palavras foram criadas em língua alemã. Então, para vocês verem como já existiam Bíblias em alemão, mas era um alemão muito pobre, muito escasso. Lutero, como era um professor com doutorado, ele deu o seu melhor para fazer uma tradução bem rica. O Agnello primeiro. Pode falar. Ah, tá. Pode falar. Fala mais alto para ele. É. Uhum. Uhum. Sim. Foi um período basicamente de 1000 anos. Ali, desde o século... Foi um período basicamente de 1000 anos, desde o século IV, mais ou menos, até a Reforma Protestante, que a Igreja, de fato, dominou as Escrituras Sagradas. A Bíblia era só em latim. E quando Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, a Igreja disse que, basicamente, ele tinha lançado a pérola do clero aos porcos. O fato dele disponibilizar a Bíblia, para todas as pessoas, era equiparado pela Igreja ao lançamento de pérola aos porcos. Então, eles entendiam que as pessoas analfabetas, as pessoas que não sabiam ler, elas eram basicamente porcos. Só o clero deveria ter acesso à palavra divina. Mas Lutero e outros homens antes dele, como John Wycliffe, se voltaram contra isso, reconheceram que a palavra de Deus deveria estar disponibilizada a todas as pessoas. Isso é interessante porque hoje nós damos muito pouco valor à nossa Bíblia. Nós lemos muito pouco a nossa Bíblia e mal sabemos que diversas pessoas morreram, deram sua vida, e hoje mesmo não tem Bíblias em sua língua, ou não podem ter a Bíblia. Em países totalitários, por exemplo, você não pode ter uma Bíblia. Eu conheço uma pessoa que fez uma tese de um TCC baseado em textos, em Bíblias, versões de Bíblias. E ela foi a São Paulo e lá havia um colecionador de Bíblias. E esse homem, ele tinha uma Bíblia num cordãozinho de coração, e essa Bíblia continha todo o Novo Testamento microscópico. E por que essa Bíblia estava microscópica no coração? Porque aquele colar, ele era utilizado em países onde havia perseguição. Você não pode andar com a Bíblia debaixo do braço. Então, o que eu quero dizer? Quero dizer que Lutero, Wycliffe e outras pessoas deram suas vidas e reconheceram a importância da tradução da Bíblia. E a questão da salvação, de fato, durante 1000 anos as pessoas não terem acesso à salvação, imagine quantos milhões de pessoas não foram para o inferno. Reconhecendo, achando que a salvação seria obtida por meio de obras. Isso é triste. Então, a Bíblia de Lutero, a sua tradução, ela possibilitou outras traduções para a língua inglesa, para o escandinavo e para línguas, idiomas dos Países Baixos. Basicamente, Lutero foi o homem que deu início à universalização da educação. Até a Reforma Protestante, a educação era algo restrito ao clero, ou pessoas com muito dinheiro. Lutero reconheceu que a Bíblia, que deveria ser acessada por todos, deveria ser lida. Só que a maioria da população da época era analfabeta. Então, qual é a conclusão dos reformadores? Nós devemos construir escolas
nós devemos construir locais para que as pessoas aprendam a ler e aprendam a ler a Bíblia para obterem a salvação sem basear-se na mentira da igreja. Outro reformador, como Philip Melanchthon, ele defendeu o direito universal à educação ao requerer que também as meninas tivessem acesso ao direito de frequentar uma escola. Até aquele momento, só homens frequentavam escolas, mulheres não frequentavam. Então, vou ler um texto aqui. Antes da reforma, existiam cerca de 60 universidades, restritas apenas ao clero. Após a reforma, a educação foi democratizada e grandes universidades foram criadas por cristãos, como a Universidade de Yale, a Universidade de Harvard, a Universidade de Princeton e a Universidade Livre de Amsterdã. Então vejam, esse anseio por dar acesso à leitura da Palavra de Deus fez com que os protestantes, os nossos antepassados protestantes, criassem universidades, escolas e uma série de locais para possibilitar essa educação. O lema dos fundadores dos Estados Unidos, que eram protestantes, era o seguinte: uma igreja, uma escola. Para cada igreja que você cria uma escola. Então, como nós vimos, a reforma ela teve contribuições para a educação, mas a principal contribuição, obviamente, foi no âmbito doutrinário. E a partir da reforma surgem algo que nós vamos chamar de 5 solas. Os 5 solas, basicamente, são os princípios defendidos pelos protestantes e que se opõem aos ensinos da Igreja Católica. A palavra sola vem do latim e significa somente. Então, são os 5 somente, que são sola Scriptura, somente a Escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo gloria, glória somente a Deus. O sola Escritura basicamente ensina que nem o Papa, nem nenhum outro ser humano tem a palavra final. A doutrina da Igreja sustenta que o Papa, quando fala ex cátedra, ou seja, quando ele trata de assuntos doutrinários, morais e éticos, tem a palavra final. Aquilo que o Papa fala é lei. Os reformadores se opuseram a essa ideia e afirmaram que a única autoridade da Igreja é a Escritura. Não é o Papa, não é um homem, não é uma tradição, não é profecia, não é revelação, mas apenas a Escritura é o que deve pautar e ser a autoridade final na Igreja. Os credos continuaram a ter importância, os catecismos continuaram a ter importância, mas nós, protestantes, não colocamos os catecismos e os credos acima da Escritura, porque desse modo nós nos equipararíamos aos católicos, que colocam a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Isso é a ideia católica, nós não sustentamos isso. Apenas a Escritura é a autoridade final da Igreja. A nossa Igreja, por exemplo, ela sustenta que nós devemos obediência ao pastor apenas na medida em que ele está obedecendo a Escritura. Se o Túlio em algum momento prega algo contra a Escritura ou nos pede para fazer algo contra a Escritura, nós não devemos obediência a ele. É uma obediência espontânea que surge que pressupõe a obediência do pastor à Escritura. Passando disso, o cristão não deve obediência a ninguém. O segundo sola é o sola fide. Ele reconhece que a salvação ela não é alcançada por obras ou nem pela combinação de obras e fé, mas somente pela fé em Cristo. Ou seja, é somente a fé em Cristo, quando nós cremos nele como nosso Salvador, que possibilita a nossa salvação. Essa ideia vai de encontro àquela concepção católica de que você precisa praticar certas obras para ir para o céu. Os protestantes sustentam que não. A partir da Bíblia, a justificação ela vem pela fé, mediante a graça, em Cristo Jesus. Percebam, então, que a justificação não é fruto do que nós fazemos para Deus. Pelo contrário, ela é fruto do que Deus faz por nós. Nós somos justificados para as obras, não justificados pelas obras. As obras são, pois, a evidência da nossa justificação, mas não são a causa da nossa justificação, da nossa salvação. O terceiro sola é o sola gratia. Esse sola estabelece que a salvação ela não nos é dada com base em quaisquer merecimentos ou obras que nós tenhamos praticado. Ela é somente pela graça de Deus. A única coisa que nós merecemos é a condenação ao inferno. Não há nada em nós para o qual Deus tenha olhado que tenha feito ele nos salvar. É somente a sua graça, é somente a sua vontade soberana em nos salvar que, de fato, nos salva. Não há participação nenhuma nossa na nossa própria salvação. O apóstolo Paulo diz em Efésios, porque pela graça sois salvos, mediante a fé,
E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. O quarto sola é o solus Christus. Esse sola parte do pressuposto de que somente Cristo é aquele que nos salva, somente Ele é o mediador entre Deus e homens. A Igreja sustenta que, além da obra de Cristo, faz-se necessária a obra de intermediadores, como Maria e os santos. Os protestantes, a partir da Bíblia, sustentam que somente Cristo é aquele que nos salva, somente Ele e o seu sacrifício e a sua ressurreição é capaz de nos salvar. O texto de 1 Timóteo, capítulo 2, diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então não é Maria que nos salva, não é São Sebastião, não é São Bartolomeu, não é São Tomé, nenhum desses santos, desses homens que de fato foram admiráveis, foram mártires, deram sua vida pela causa de Cristo, nenhum deles pode nos salvar. Eles não são intermediadores. É interessante que os católicos falam que eles não prestam adoração aos santos, só que na prática isso se revela contraditório. Eu conheço pessoas que sobem longos morros de joelho para chegar na capela e rezar o santo. Se isso não é adoração, é o quê? Você sobe um monte de joelhos na chuva, no sol, para prestar uma reza a um santo. Isso é adoração pura e simples. Mas nós, protestantes, a partir da Escritura, sustentamos que somente Cristo é o nosso mediador. Somente Ele nos pode ligar a Deus. E por fim, só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Dar glória somente a Deus é entender que a honra e a glória pela nossa salvação devem ser dadas somente a Deus, visto que, como nós aprendemos, a graça vem de Deus, a fé vem de Deus e a salvação não vem das nossas obras. Então não há como nós nos gloriarmos. Não vem de obras, diz o apóstolo Paulo, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a glória é somente a Deus, porque só Ele nos salva por meio da fé que Ele nos dá em Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Fala. Então, eu espero que a aula tenha sido esclarecedora para as questões da reforma, para nós darmos mais valor à Escritura, que não era algo acessível a todas as pessoas, para nós vermos que nós devemos ser como os bereanos, sempre olhar para a Escritura para ver se as doutrinas estão adequadas, para ver se não estamos sendo levados por falsas doutrinas, e também para termos capacidade de comunicarmos as verdades do Evangelho a outras pessoas. Como eu disse, as pessoas hoje não se preocupam mais com a sua salvação, se preocupam mais com prosperidade. As pessoas interpretam certas passagens literalmente. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que diz que nós devemos buscar prosperidade porque Deus deu em dobro a Jó. Ou seja, é uma interpretação completamente equivocada da Escritura que leva a pessoa a ir para o inferno sem perceber. Então, que nós valorizemos a Escritura Sagrada, que nós leiamos mais a Escritura Sagrada, que foi traduzida a preço de sangue, a preço de perseguição, a preço de morte de muitos irmãos do passado. Vamos orar? Santo Deus, bendito eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Queremos te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter aberto os olhos de homens do passado que viram as verdades do Evangelho, Senhor, e colocaram a sua própria vida em risco para comunicar a outros essas verdades até que elas chegassem a nós. Nos ajuda, Senhor, a ver que a tua salvação, ela não vem com base em qualquer obras que pratiquemos, mas vem simplesmente da fé que temos em Ti. Fé esta que não vem de nós mesmos, mas nos é dada como um dom, como um presente da Tua parte. Queremos ser gratos pela Escritura, queremos aprender a lê-la, Senhor, durante toda a nossa semana, porque não há como conhecermos na graça e no conhecimento de Cristo sem lermos a palavra de Cristo. Te pedimos que abençoe o culto que virá a seguir, abençoe a pregação, abençoe os louvores que prestaremos a Ti e transforme-se os nossos corações, nos ajude a ver a reforma como um movimento, Senhor, de revitalização de verdades outrora perdidas e nos ajude a não sermos tímidos na comunicação desse evangelho que pode livrar as pessoas do inferno, Senhor, e salvá-las não ao longo de toda a sua vida, mas salvá-las de um momento, Senhor, porque tua morte, tua ressurreição, ela é eficaz, Senhor, para salvar de uma vez por todas qualquer homem. Esse é o nosso pedido, Senhor, nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.